Marco Zero. Opinião. É isso, Paulinho. Sempre a opinião pontual do professor Afonso nesse momento, né? Exatamente. E opinião inteligente, abrangente, plural, como sempre. Claro, hoje o professor Afonso vai desenvolver um pouco mais esse assunto que nós debatemos no primeiro bloco, que é o transporte coletivo urbano, mas de uma forma mais ampla, falando de mobilidade urbana. Bom dia, professor Afonso, o microfone é seu. Bom dia, Paulinho, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes. O problema do transporte hoje, transporte coletivo, é algo muito sério. Nem sempre ele foi sério, mas hoje ele é. Vamos pegar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, capital da República, até 1960. Hoje, no Rio de Janeiro, para você andar, digamos, no bairro de Copacabana, né, e a um restaurante, alguma coisa assim, só tem uma forma. Ou você vai a pé, ou vai de táxi ou Uber. Tendo teu carro, jamais. A razão é simples, não tem lugar para estacionar. Como a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade antiga, não previu-se, não existia carro. Então, para que fazer garagem, estacionamento? Como hoje Copacabana está completamente tomada, não tem lugar para você estacionar. Então, se você morar no Rio de Janeiro, em Copacabana, você tem carro? Tenho. Vai guardar onde? Na rua. Simples. Veja que a coisa é séria. Europa é muito pior. Todas as cidades europeias, os carros ficam na rua. Não ficam guardados, porque as casas não têm garagem, os prédios não têm garagem, isso não existia antigamente. Então, todo esse problema está vindo hoje por função da indústria automobilística, que do século XIX ao século XXI cresceu enormemente. Vejamos quantos carros novos são colocados nas cidades anualmente. Não é tirado o carro, é sempre colocado, de sorte que o trânsito fica completamente congestionado. Vamos a Foz do Iguaçu, que é o que nos interessa agora. A cidade tem uma carência muito grande de uma melhor mobilidade no sentido de transporte. Quando a Itaipu Binacional começa a ser construída, foram construídas essas grandes vias aqui, a JK, Avenida Paraná, etc. Na época havia uma crítica muito forte. Para que construir a avenida tão grande? Realmente, para a época, era uma coisa assim desproporcional. São passados 30 anos só. Hoje essas avenidas não dão conta mais do trânsito. Pior, não tem como expandir. Você não pode fazer demolição de casa, porque vai pagar uma fortuna e é uma problemática muito pior ainda, né, de indenizações. Como é que você faz isso? Melhorando todo o sistema de transporte coletivo. A primeira ideia é esta: o transporte coletivo é um transporte coletivo, isto é, deve ser usado por todos: médicos, engenheiros, advogados, banqueiros, industriais. Todas as pessoas devem usar transporte coletivo. Aqui isso parece um absurdo, o que eu estou falando. Vai à Europa e veja. Você senta num transporte coletivo ao lado de um banqueiro. Porque o banqueiro não vai ao banco trabalhar com o seu carro, por uma razão muito simples: onde guardar o carro? Não tem como. Então, em primeiro lugar, mudar a mentalidade do usuário, não, do cidadão. A cidade é feita, o transporte é coletivo, ele é para todos e deve ser usado por todos. Segundo, todas as facilidades que o Fostrans, em conjunto, os sindicatos dos trabalhadores, em conjunto com os proprietários de empresas, estão reorganizando para a melhoria. Mas é preciso que a gente possa entender que, por exemplo, advento de moto, veja quantas motos existem na cidade. Bicicleta, que passou a ser um meio de transporte muito bom, porque inclusive é melhoria para a saúde. Tudo isso implica que nós tenhamos um sistema de transporte que seja eficiente e muito bom. É preciso que ele tenha horários sejam cumpridos, é preciso que ele seja de grande segurança, é preciso que ele seja muito bom, limpo, os ônibus, os trens, enfim, todo o equipamento seja bem mantido, né, para que ele possa prestar um serviço que é muito, mas muito importante para as cidades. As cidades estão crescendo, elas precisam de sistemas eficientes de transporte urbano, de transporte coletivo. Então isso deve ser incentivado. Caso contrário, nós vamos ter, muito breve, um caos tremendo na cidade. Ninguém mais vai conseguir andar.
Tá aí a opinião do professor Afonso de hoje, Moacir. Podemos até dar benefícios, comparar esses benefícios com os países europeus, mas queremos isso que o professor Afonso falou, né? Transporte coletivo de qualidade. Pelas reclamações que são recebidas diariamente da população, do usuário, parece que isso não é o que acontece atualmente. Marco Zero, onde tudo começa.